A entrada de Neymar foi o último prego no caixão em que Carlo Ancelotti colocou o Brasil. Atenção, que eu disse a entrada de Neymar e o que ela implicou taticamente, inclusive nos outros jogadores, e não Neymar. São coisas absolutamente distintas. Quando o Neymar entra na vaga do Martinelli, o que o Brasil poderia ter empreendido na partida é muito mais gosto pela bola. Se o Neymar está em campo e é um jogador que não só não contribui defensivamente, mas desloca a contribuição defensiva de outros, como o Endrick, para outros setores do campo, é preciso, sugere-se, que o Brasil tenha mais a posse para aproveitar as qualidades de passe do Neymar, de lançamento do Neymar, para que o Neymar esteja constantemente em contato com a bola, não se desgaste e não desequilibre a equipe defensivamente. Não foi isso que aconteceu. Os gráficos de pressão que estão rodando a internet mostram que a partir da entrada do Neymar, a Noruega tem o seu pico no jogo, de posse, de chegadas, de ocasiões, de finalizações, de gols. A entrada do Neymar, taticamente, implicou principalmente na mudança de posição do Endrick, com e sem bola, mas especialmente o sem bola é que eu destacaria. O Endrick sai da posição de 9, em que ele havia entrado na vaga do Matheus Cunha e havia tido uma ocasião em profundidade que ele muito mal desperdiçou, para a ponta direita. Mas na ponta direita ele teria de recompor. Afinal, o Brasil estava com um trio de ataque formado por Neymar, Vinícius e Endrick, que é um trio que não marca, é um trio que não defende. Nos melhores momentos seria até um trio indefensável para os adversários. Hoje não é, com o Neymar não dá. Mas também é um trio que não defende. Não é uma ocasião de jogo que permite ao Brasil replicar o que vinha fazendo. E o Brasil, de fato, não entende isto. Continua a fazer este jogo, não contribui defensivamente o Neymar, muito menos o Vinícius. O Endrick é o que volta mais, mas o Endrick volta mal. Basta ver a abordagem defensiva, o bote que ele tenta dar no Schelderup no lance do cruzamento para o primeiro gol de Erling Haaland. E os dois gols do Brasil, os dois gols da Noruega, sofridos pelo Brasil, saíram no lado defendido pelo Endrick, que evidentemente não é o único culpado, nem o Neymar. O principal culpado está na imagem e atende pelo nome de Carlo Michelangelo Ancelotti. Porque se o Brasil queria ter Neymar em campo, precisaria ter a bola. E não deveria ter Neymar em campo com o jogo empatado, com poucas ocasiões, cenário conservador, a meia hora do fim, praticamente a meia hora do fim, com os acréscimos que são dados na Copa do Mundo. Ele entrou no minuto 67. O jogo teve mais do que estes minutos de acréscimo para chegar a 97. Mas já que o Ancelotti resolveu colocar o Neymar, não sei se por pressão, por acreditar, bom, se eu for eliminado com o Neymar no banco não terei paz, ele deveria ter orientado o Brasil a ser uma equipe mais proativa com a posse de bola. Não o fez e o Brasil sofreu defensivamente com as implicações da entrada do Neymar, que tampouco entrou bem. Este é outro aspecto. Eu critiquei bastante o Brasil taticamente e fiz questão de separar a entrada do Neymar em si, mas o Neymar não entrou bem. Colocar a atuação para ter como cartão postal a penalidade por ele convertida é mentiroso, é a distorção completa do que aconteceu no jogo. Eu acho que antes do pênalti, highlights do Neymar precisam incluir, sobretudo, a entrada e o empurrão que ele deu no Odegaard no jogo sem bola. Quando o Neymar voltou para marcar, foi para dar o pontapé no Odegaard, em que ele foi amarelado. Pouquíssimos minutos em campo, já amarelado. Provocou o Nidland. Sentiu-se provocado? Independente. O Brasil perdeu o jogo por 2-0. Neymar faz o gol, a primeira reação que tem é apontar para a camisa, para 5 estrelas. E aqui, as 5 estrelas ganharam o jogo contra a Holanda, que não tem nenhum título de Copa, em 2010. Ganharam contra a Bélgica em 18, que não tem nenhum título de Copa. Ganharam contra a Croácia em 22, que não tem nenhum título de Copa. Ganharam contra a Noruega em 26, que não tem nenhum título de Copa. Então, para que apontar para 5 estrelas? Chega disso. Será que depois de tantas eliminações nós ainda não aprendemos? Mas deixa as estrelas de lado. Sorriu na cara do goleiro em vez de pegar a bola para levar para o meio campo. O jogo ainda teve 1 minuto e meio depois do gol. O Brasil dificilmente marcaria, mas como um jogador com a liderança que deve ter, Neymar, não pega a bola no fundo da rede e a leva para o meio campo? Se preocupe em discutir com o goleiro. Perdeu a bola 9 vezes, 9 passes certos, um duelo ganho de 6. Portanto, a partida fabulosa de Neymar que alguns viram,
pelo menos em termos de atitude do pênalti convertido, se ele tivesse desde o início converteria o pênalti, eu não vi. Mas a culpa não é do Neymar. O Neymar não é nem de longe o principal responsável por esta eliminação. O principal responsável por esta eliminação, pelo desequilíbrio que houve com a entrada do Neymar e pela inadequação da proposta à entrada do Neymar, se chama Carlo Michelangelo Ancelotti. Este é o vilão sem tirar nem pôr da eliminação brasileira, apesar de eu não gostar de vilanizar, e o futebol é sempre multifatorial, mas o Ancelotti é sim o principal responsável por ter esfacelado a estratégia que ele mesmo montou. Uma estratégia pobre, jogar sem a bola, reativamente com bloco baixo, mas o Brasil defensivamente estava consistente até aquele momento em que ele esfacela a ideia, continua a jogar reativamente e cede o lado esquerdo, o lado direito da defesa brasileira, a Noruega, que muito bem o aproveitou e muito bem avançou às quartas de final da Copa do Mundo.